Você sabia que se você vivesse na Lua, sua idade seria muito diferente da Terra? Sabia também que existe uma maneira de a gente pensar a vida na Lua? O Monteiro Lobato falou sobre isso lá no livro Viagem ao Céu. Vamos dar uma olhada nisso. Olá, meus amigos da Educação Científica e Física. Você viu aí na introdução que a gente vai continuar falando sobre a Lua e hoje é o capítulo de número 7. Capítulo de número 7, onde a gente vai continuar explorando o livro do Monteiro Lobato, Viagem ao Céu. Tem outros vídeos sobre isso. No final deste vídeo você vai ter um link para você acompanhar a nossa série de uma playlist que fizemos e estamos agregando vídeos a esta playlist. Antes de mais nada, não esquece aquela voadora no like, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para o canal ganhar relevância e para a gente continuar fazendo vídeos de qualidade para você. E no vídeo de hoje, o capítulo de número 7, ele começa com o diálogo do Pedrinho, tá lá Pedrinho, Narizinho, Emília, o pessoal do sítio que já está na Lua, né? Veja lá o capítulo 6, já falamos sobre isso aqui no canal, e eles começam uma conversa com São Jorge, né? Um mito que existe aí, que permeia a cabeça de muitas pessoas e dos cristãos, de São Jorge, que seria o responsável e moraria lá na Lua, que seria um cuidador, digamos, um protetor da Terra. Neste suposto diálogo criado pelo Monteiro Lobato, ele começa já com um dado matemático bem interessante, que ele começa dizendo assim: a Lua está a 64 mil léguas de distância da Terra. Como é que alguém pode ter chegado até aqui? E eles começam a desenvolver esse diálogo e o São Jorge fala para o Pedrinho: olha, já teve um outro cara que veio aqui, que foi um cara que veio da Terra, sendo enviado através de uma bala, através de um canhão, né? Foi enviado da Terra e entrou em órbita e ficou um tempo aqui em órbita na Lua. Inclusive ele se refere a um maluco vindo da Terra, né? E ele cita isso a partir do livro Da Terra à Lua, de Júlio Verne, né? Um livro que retrata, um livro de ficção científica que retrata uma possível viagem à Lua. É uma obra interessante, assim como uma obra de Monteiro Lobato nesse sentido também interessante, porque nos permite pensar através da ficção científica elementos para a gente pensar a ciência. Aliás, isso pode ser uma metodologia para se ensinar a ciência nos diferentes níveis. Um livro de ficção científica. É possível com um foguete, ou que foguete que nos dá a possibilidade de chegar até a Lua? Um grande estilingue daria para chegar até a Lua? Uma pedra jogada com muita força chegaria até a Lua? Enfim, te há a possibilidade de você pensar o conhecimento físico, neste caso, né, a partir de uma história de ficção citada aí. E o Pedrinho no diálogo fala que a Dona Benta lê muito Júlio Verne para nós. Você veja que o Monteiro Lobato coloca este elemento de ficção, né? Ele cita também um outro francês, né, poeta, que também escreveu sobre ficção científica, de história da Terra, de viagens da Terra à Lua, da Terra ao Sol, que é o Cyrano de Bergerac, né, que é um poeta francês lá em torno de 1600 e 1641. Ele escreveu um pouco sobre isso, pensando numa possível viagem. Muita gente já escreveu sobre viagem à Lua. O Kepler mesmo, Johannes Kepler, que é o alemão, também tem um livro que ele fala de possíveis viagens à Lua. Então é um elemento presente de Monteiro Lobato e ele traz essa discussão, ele traz essa reflexão. Na sequência do diálogo, né, o texto vai se encaminhando para uma discussão onde eles vão falar sobre a idade da Terra e a idade da Lua. Ele fala um pouquinho sobre outras questões, sobre questões de vida na Lua, mas tem uma abordagem aí que ele está sendo crítico em relação a isso. Dá uma olhada que está entrando para você aí o diálogo que nós vamos acompanhar. Veja que o diálogo é o seguinte, né? Lá na tua página 21, né? Ele começa a falar um pouquinho sobre essa definição de satélite. Você está vendo aí na Terra, né? Na tela, melhor dizendo. Ele fala um pouquinho assim, ó.
Por isso estamos aqui, meus meninos, e o satélite da nossa querida Terra, satélite que vocês devem conhecer bem. Eu sei, gritou Emília, é como um cachorro que segue o dono. São Jorge riu-se. Sim, satélite é uma coisa que segue a outra. Na linguagem astronômica, é um planeta que gira em redor do outro. Eu também sei o que é planeta, disse Emília, com todo oferecimento. Parecia até que estava namorando São Jorge. É um astro que gira em redor do Sol. E é também o nome de uns arados da Dona Benta lá do sítio, né? Muito bem, aprovou o santo. O planeta gira em torno do Sol e o satélite gira em torno do planeta. A Lua é um satélite da Terra. É uma filha da Terra, hoje mais velha que a mãe. E os meninos se admiraram disso. Então, olha só. Então, olha bem, neste trecho, veja bem, neste trecho, eles fazem uma discussão do conceito de planeta e do conceito de satélite. Então, planeta é aquele que orbita uma estrela, satélite natural, no caso, uma lua, que orbita um planeta. A gente pode lembrar que uma discussão, por exemplo, que até hoje bem controversa sobre o planeta Plutão, né? Para alguns planeta, para outros um planeta não. Que ele teria uma órbita irregular, né? O planeta, entre aspas, mais distante, teria uma órbita irregular, teria uma lua que ele seria quase do tamanho dele, então ele não seria dominante na órbita dele, é diferente da Terra e da Lua, da nossa Lua, né? Onde a Terra é 49 vezes maior do que a Lua. No caso de Plutão, isso não aconteceria. Ele teria uma irregularidade, teria uma órbita bem controversa, além de ser um planeta terroso, um planeta terrestre, né? Então você tem os 4 primeiros planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, planetas terrestres. Depois você tem planetas gasosos, né? Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. E aí Plutão é um planeta terrestre também. Então, em 2006 mudou essa denominação, passou a adotar uma denominação de planeta não. Há pouco tempo se discutiu de novo a possibilidade de Júpiter voltar a ser planeta. Existe uma divisão aí, uma cisão no conceito que os astrônomos trazem em relação a esse planeta. Isso é muito controverso, sem dúvida nenhuma. Mas a definição primeira que Monteiro Lobato apresenta aí é de que se orbita uma estrela, é planeta. Se orbita um planeta, é um satélite, é uma lua, né? Na sequência, ele mostra de novo qual é, digamos assim, a ideia dele, qual a ideologia que ele segue em relação à Terra. Veja só, entrou para você na tela aí um outro pedaço onde a gente vai dar sequência, né, a esta leitura. Então nós estamos agora na página 22, né? E ele vai falar um pouquinho mais sobre a relação da Terra e da Lua. Dá uma olhada aí, ó. São Jorge riu-se e explicou. A velhice dos astros não se mede pelos anos que ele tem, e sim pelo grau de resfriamento a que chegaram. Há de se dizer, né, pessoal, que ele tinha por referência, né? Ele tinha por referência uma ideia de que a Lua é filha da Terra. Então você lembra lá do vídeo anterior, onde nós falamos que a Lua era um pedaço da Terra. Falamos lá da teoria da Terra, né, de um choque que teria acontecido entre a Terra e um suposto planeta Terra, e desse choque se gerou aí a Lua. Mas seguindo aí no que você está vendo na tela, que é o texto, ele fala aí, bom, a velhice dos astros não se mede pelos anos que eles têm, e sim pelo grau de resfriamento a que chegaram. O Sol, por exemplo, é o pai de todos os planetas, e no entanto mostra-se muito mais jovem que estes filhos. Por quê? Porque está custando muito a resfriar-se. Eu sei a razão, declarou Pedrinho, é por causa do tamanho. Já fiz a experiência lá em casa, esquentei no fogão uma bola de ferro grande e uma pequenininha. A grande levou muitíssimo mais tempo para resfriar. Exatamente, aprovou o santo. O Sol também há de acabar tão resfriado quanto a Lua, mas isso só daqui a milhões de séculos. O Sol, que é muitíssimas vezes maior que a Terra, levará muito mais tempo a resfriar-se. A Lua, sendo 49 vezes menor que a Terra, tinha de resfriar-se muito mais depressa. Então, olha, ele está falando aí sobre o Sol, né?
Então veja só, pessoal, ele traz aí uma reflexão sobre como você mede a vida desses astros, né? Então a Terra, se a gente pegar uma teoria proposta pelo Monteiro Lobato, que é uma teoria discutida, já falamos sobre isso, né? Aonde a Lua seria um pedaço da Terra, né? Teria então, basicamente, a Terra teria que existir primeiro para depois existir a Lua, né? Sendo um pedaço da Terra, tecnicamente ela teria uma marcação temporal normal, um tempo maior, né? No entanto, a marcação se dá em torno do resfriamento. Com uma Lua é 49 vezes menor do que a Terra, ela resfriou mais rapidamente. Ela é mais fria do que nós, né? Nós estamos nesse processo. E o Sol muito mais quente do que nós, porque tem muito mais massa, né? Tem uma outra questão que envolve a estrutura da matéria do Sol, mas ele é muito maior, por isso ele tem muito mais massa. Então a Monteiro Lobato acaba fazendo um pouco essa discussão. E ele segue nessa reflexão extremamente interessante. Entrou para você aí na tela? Dá uma olhadinha aí, ó. Ele vai falar assim, bom, e não há vida por aqui, indagou Pedrinho. A opinião geral entre os homens é de que a Lua é um astro totalmente morto, sem vida humana. Eu também julguei que fosse assim, disse São Jorge, mas ao vir para cá verifiquei o contrário. Ainda há alguma vida na Lua. Acontece, porém, que a vida está muito adiantada na Terra, de modo que nós nem reconhecemos os animais e as plantas daqui. São diferentíssimas. Também o ar é muito rarefeito, de modo que os animais e as plantas tiveram que adaptar-se a essa situação. Então, o ar é rarefeito e Pedrinho começou a sentir falta de ar, né? E quando soube que eram várias vezes mais rarefeito que o ar da Terra, ficou numa grande aflição em relação a respirar, né? Para respirar precipitadamente. E todos fizeram o mesmo. Emília chegou a dar escândalos com sua falta de ar. Então veja, pessoal, esse trecho, né? Ele fala da Lua, então olha só. Ele está falando da Lua e está falando de vida. Se você não lê com cuidado, não lê nas entrelinhas, existe uma crítica aí, né? Então, se lá na Lua tem uma vida adaptada àquela situação, ele está dizendo que a Lua se envelheceu muito mais, ou seja, resfriou muito mais rapidamente, a gente está mais quente, portanto somos mais novos do que a Lua, né? Estamos seguindo o mesmo caminho, o caminho do resfriamento. Se nós tivermos aquela suposta vida que ele se refere lá, aqui na Terra, a Terra um dia pode ser um lugar estéril e vazio como a Lua. E é essa reflexão que ele faz sobre o caminho, o desenvolvimento da vida no universo, né? Tomando como referência a Lua e a Terra. Ok? Na sequência, vai entrar um outro trecho para você aí que ele vai falar sobre o tempo, né? Ele vai fazer uma reflexão sobre o tempo. Já deve estar o trecho para você na tela. E ele fala assim, ó. Depois São Jorge contou que a Lua gasta um mês para dar uma volta em redor da Terra. Mas como gira sobre si mesma no mesmo espaço de tempo, está sempre com a mesma face voltada para a Terra. Isto eu sei, gritou Emília, porque desde que vim ao mundo sempre vi a Lua com a mesma cara. E é por isso que gosto da Lua. Tenho ódio às criaturas de duas caras. São Jorge explicou que pelo fato da Lua gastar um mês para dar uma volta em redor da Terra, os dias ali eram compridíssimos e as noites também. Cada dia equivale a 14 dias lá na Terra e cada noite equivale a 14 noites. Isso dá um total de 28, quase um mês, né? É por causa disso, só há duas estações, verão e inverno. O verão é dia, o inverno é noite. O dia é quentíssimo, a noite é geladíssima, né? Não tem a proteção atmosférica e tal, né? Depois falamos disso. Neste caso, quando dias de 24 horas tem o ano aqui, perguntou o Narizinho, tem 12 dias, cada dia correspondendo a um mês lá na Terra. Lá da Terra, todos se admiraram. Quer dizer então, lembrou a menina, que se eu fosse nascida na Lua, teria apenas 120 dias de idade, 4 meses? Exatamente. Se lá na Terra você tem 10 anos, aqui tem 4 meses, seria uma nenezinha. Que graça, exclamou Emília. E Dona Benta, que idade teria se fosse lunática?
2 anos e 4 meses. Mas lunático quer dizer maluco e não habitante da Lua. Os habitantes da Lua se chamam selenitas. Por quê? Porque em grego o nome da Lua é Selene. Selenita é uma palavra derivada do grego, né? Então, olha, pessoal, este trecho, então veja só, neste trecho ele vai fazer uma reflexão sobre o tempo, né? Caberia aqui algumas perguntas sobre o tempo, se a gente pensar que a nossa idade nesse sentido se torna uma grande invenção. O tempo seria uma grande invenção humana, né? Porque o tempo é para a nossa referência. A nossa idade seria diferente se morássemos em qualquer outro planeta do sistema solar, por conta do tempo que ele levaria o tempo que ele levaria para dar uma volta em torno do Sol, perdão. Nessa reflexão, veja, independente deste tempo que ele é criado, existe uma linha de tempo que é única, que é a nossa linha de estar seguindo, sempre multiplicando as nossas células numa direção de um tempo que não retorna. Ou seja, ficaríamos velhos de qualquer maneira. Claro que a referência de velhice teria outro número, né? A nossa adaptação a uma gravidade diferente seria outra, mas o tempo nesse sentido pode ser pensado como uma grande invenção humana. E no final do capítulo, ele vai falar um pouco mais sobre as crateras da Lua, vai falar sobre a atividade vulcânica, vai falar dos nomes dessas crateras e vai se referir de novo à questão da vida. Olha só, tá entrando o trecho para você aí, deve já ter entrado para você na tela, e ele vai falar assim, já lá no final, isso já na página 23. Ele vai falar assim, tá vendo aí, né? Há inúmeras montanhas, disse ele, batizadas com o nome de astrônomos e sábios célebres. Há a montanha de Fabrício, a de Clávios, a de Plínio, a de Platão, a de Aristóteles, a de Copérnico. Vovó diz que a Lua é um cemitério de astrônomos. A ciência os vai enterrando nesta montanha aqui. São Jorge admirou-se daquilo e contou que a montanha que dali avistavam era a mais alta da Lua. Então deve ser o Monte Leibniz, com 7.610 metros de altura, o mais alto de todos, explicou Pedrinho. São Jorge achou muito interessante a ideia de que os homens faziam da Lua, mas declarou que haviam erros. Olha só, os mares, por exemplo, parecem mares vistos lá da Terra, mas não são. São imensas florestas de plantas. E que plantas são essas? Quis saber Pedrinho. São as plantas que a nossa Terra vai ter quando ficar velhinha como a Lua. Hoje você olha e nem entende essas plantas, como também não entende os animais daqui, de tão diferente que são os da Terra. Isso de 14 em 14 dias a Lua passa de um terrível verão para um terrível inverno. Fez das plantas e dos animais lunares uma coisa que nem entendemos. E também muito influi na rarefação do ar. Os animais tiveram que tornar-se quase que só pulmões. São verdadeiros pulmões animalizados. A Emília há pouco manifestou a vontade de ver um gatinho, um cachorrinho da Lua, mas se os vistes nem sequer reconhecia. São mais pulmões bichanos do que gatos. Interessante esse trecho, pessoal, e olha só, olha bem, né? Na minha opinião, ele faz toda essa discussão em relação às crateras, é bem interessante, né, os nomes dados, a gente conhecer isso, mas ele faz algumas advertências, que a Terra segue o caminho para se tornar um lugar como a Lua, por conta da sua idade, né? Talvez pudesse aí um professor de diversas áreas trabalhar em questões ambientais, de como a gente está lidando com a Terra, de como a gente está preocupado com desmatamento, poluição e por aí vai. Mas a grande questão é que a vida que ele propõe, o que ele diz existir lá, é uma vida que, obviamente, adaptada àquela situação. E que a Terra passará por esse processo de adaptação, porque ela vai se resfriar, porque é o caminho que todos os planetas seguem. Claro que nós, como seres, talvez os que mais modificam a Terra e o universo, mas aqueles que também mais têm a possibilidade de fazer alguma coisa inteligente em relação à Terra, podemos pensar em saídas para evitar a nossa esterilidade total, né?
Então ele termina o capítulo falando disso, o capítulo 8 ele vai dar sequência, vai continuar falando numa outra perspectiva da Lua, só que a Lua olhando para a Terra, ele vai tratar um pouco disso, mas isso é assunto para outro vídeo, ok? Então falamos aqui de uma série de questões, falamos da presença da ficção científica, né, nas discussões, falamos de novo da teoria de aparecimento da Lua, né? Falamos do conceito de planeta e de satélite, falamos da ideia de vida adaptada a diferentes situações, falamos sobre como se mede a idade de de um astro, seja qual tamanho for, ele vai ser mensurado, a sua idade vai ser mensurada em função do resfriamento. E falamos também de questões do tempo. Um capítulo denso, capítulo cheio, com muitas alternativas para um professor de qualquer nível trabalhar, né? Então fica aqui a pergunta: se você é professor, como você usaria este trecho ou este capítulo nas suas aulas? Você quer que a gente fale sobre isso no canal? Deixa aí seu comentário, compartilha esse vídeo, deixa seu like, olha aqui no final do vídeo, eu vou deixar para você outros links de outros vídeos do canal. Pessoal, é isso. Um grande abraço. Até mais. Fui. Tchau, tchau.